Da onde que começa tudo isso? Né? Da onde que começa a cabala? Então a gente vai ver muita coisa. Eu já entrevistei vários professores de quemetismo, né? Que é a tal da magia egípcia. E não só a magia, mas a parte das ordens de construtores, né? De onde que vem isso? Eles falam dos maçons, etc. Mas na verdade o que que eram? Eram os sacerdotes. E naquela época o que que eles tinham? Era uma escola unificada. Então, hoje, aqui a gente está vendo que tem professor, tem mestre Cuca, tem jornalista, arquiteto. Cada um de vocês fez uma faculdade diferente. Lá no Egito, vocês todos teriam feito a mesma faculdade, porque só tinha um lugar para se aprender, que era no templo. Então, no templo, eles reuniam os matemáticos, os físicos, os médicos, os filósofos, os engenheiros, e tudo era uma única profissão, que era sacerdote. E aí todo mundo sabia fazer tudo, obviamente com muito menos profundidade do que a gente sabe hoje, mas era um grupo que reunia todo esse conhecimento. E eles falavam assim, pô, mas aí esse conhecimento tem que ser secreto, né? Mas por que que era secreto? Não é porque tinha algum segredo milenar e tal, mas é porque era um serviço estratégico. Então, esses caras que eram os engenheiros, eles construíam barcos. Eles sabiam como é que construía um castelo, eles sabiam como é que fazia as passagens secretas do castelo, como é que fazia uma porta com uma barricada, como é que fazia um ariete que derrubava uma porta, como é que fazia uma catapulta. Então, esse tipo de conhecimento, ele não podia ser público, porque imagina se você pegasse qualquer pessoa e ensinasse a construir uma catapulta, e aí, de repente, essa pessoa vai embora. Aí, tipo, 2 meses depois, a vila ou a cidade-estado do seu inimigo ia chegar com essa catapulta para derrubar o seu castelo. Então, esse conhecimento de como é que você fazia a espada, como é que você forjava o metal, como é que você fazia toda essa parada, ele tinha que ser secreto. E, principalmente, o conhecimento mais importante de todos, que era ler e escrever. Então, quando vocês tiverem oportunidade de ver foto de templo no Egito e tal, vocês vão ver que tinha 2 níveis diferentes. Você tem um aspecto externo, que é onde tem aquele monte de imagem que a gente está acostumado a ver nas fotos. E aí você tem uma parte interna do templo, que tem um monte, as paredes são cobertas de hieroglifos. Né, hieróglifos. Por quê? Porque os sacerdotes, aqueles hieróglifos, eles estavam descrevendo e explicando as imagens que estão fora do templo. Então, para as pessoas do lado de fora, eles viam ali uma imagem que estava falando, olha, aqui Osíris foi picotado, foi espalhado pelo Egito, Ísis recolheu, tá, 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 tá. E dentro do templo eles tinham todo aquele conhecimento escrito. E aí os sacerdotes, eles conseguiam escrever. E qual é a vantagem de saber ler e escrever? É que você consegue pegar o conhecimento muito mais rápido. Então, até então, nas tribos que não tinham escrita, você precisava ter um chefe, o cara precisava ter o conhecimento, ele passava oralmente para outro cara, aí ele adquiria esse conhecimento. Depois, se esse cara morresse, perdia tudo. A partir do momento que você tem uma estrutura de sacerdócio, você grava tudo isso em papiro, em pedra. Então, se você morrer, passou, e você passa de um cara para várias pessoas. Você pega o conhecimento de outras pessoas e adquire rápido. Né? Eu gosto de fazer a citação do Carl Sagan, que ele fala que um livro é um pedaço de árvore morta que está cheio de mancha de tinta, uns caracteres esquisitos, e aí você olha para esses pedaços, para essas manchas de tinta, e um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fecha esse pedaço de árvore morta, você tem um conhecimento que ele veio literalmente do nada. E agora ele está dentro da sua cabeça. Então, se isso não for magia de verdade, cara, esquece o resto. Isso é magia. É você adquirir esse conhecimento. E óbvio, aí você se torna uma pessoa melhor. Porque você pode pegar o livro, ler ele inteiro e não aprender porra nenhuma e continuar sendo uma pessoa posta. Então aí a gente vai entender que essa estrutura está ali na árvore, aquele abismo que tem no meio do conhecimento, é todas as coisas também que você estuda e não aprende. Então ela é descartada, é um buraco ali. Mas enfim, então essas ordens, elas construíam essas coisas,
E eles trabalhavam com isso, então eles tinham rituais e eles também aprendiam a parte da astrologia, que era o templo. Porque para eles era super importante, muito mais do que para a gente. Eles precisavam saber quando é que plantava, quando é que colhia, quando é que era a cheia do rio, quando é que tinha período de seca, quando é que tinha que guardar grão, quando é que tinha que separar o grão para plantar depois. Então, todo esse conhecimento era importante. E essas são as primeiras escolas mágicas, né? Isso tudo foi estruturado. E você tinha o livro dos mortos, que é o grande tchan dessa primeira parte egípcia, que te explicava como você deveria se portar para você passar para a próxima vida, né? E aí também tem uma parte de mitos e coisas que a gente acredita em espírito e tal, mas que na academia, se você for perguntar para um acadêmico, ele vai falar que é tudo besteira, né? Então a gente tem a ideia de que esses espíritos que estão do lado de lá conversavam com os sacerdotes e com as pessoas que estão do lado de cá e passavam instruções do que você precisava fazer, né? Então fala, porra, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai prejudicar o amiguinho, você não vai ser filha da puta. Porque quando você faz isso, você está pegando a sua energia e entrando numa vibração ruim. E do lado de lá, cara, você não vai conseguir mentir. Você pode, do lado de cá, você pode ser um tremendo filha da puta e ter uma puta cara de anjo e falar um monte de mentira e as pessoas não enxergam. Do lado de lá, isso não existe. Então, se você não for uma pessoa boa, de verdade, quando você passar para o lado de lá, você vai ir para onde você vai ir, porque todo mundo está te enxergando. Imagina uma pessoa que é ladrão, mentiroso, trapaceiro, traidor e tal, e todo mundo sabe. Ninguém vai falar com esse cara. Então, do lado de lá é isso. Então, essas entidades passavam esse conhecimento. E aí vocês têm os livros que vão ter regras de conduta, de como se portar. Claro, o que eu estou falando é uma grande obviedade. Você fala assim, não pode matar, não pode mentir. Mas pensa que lá, 4.000 anos antes de Cristo, ninguém tinha essas noções. E muito do que a gente tem hoje veio dos 10 mandamentos, que está aqui do lado. Então, a gente sabe que matar é errado, porque a gente aprendeu desde criança que você não pode matar o amiguinho, né? Mas esse conjunto já vem passando aí há muito tempo. Então, do Egito, ele sai para basicamente 3 vertentes grandes, as 3 primeiras vertentes, que são os núcleos de estudo que vocês vão escolher depois para aprofundar, né? Então, uma delas é a cabala mesmo, judaica. Então, você tem a história do Moisés, que ele era filho do faraó, e tem muita coisa simbólica ali, né? Então, ele leva esse conhecimento do Egito, ele estrutura nos 10 mandamentos, né? Quando vocês forem olhar, os 10 mandamentos, eles são as 10 esferas, né? Se você trabalhar ele como simbólico, você vai falar assim, não mentir, se é assim, não mentir para si mesmo. Não vai cultuar outros deuses, tipo assim, você não vai pegar uma verdade que não é sua. Não matarás, você não vai matar quem você é de verdade. Né? E aí você pode aplicar tudo que está dentro, está fora. Né? O princípio do hermetismo. Você pode aplicar tanto para a vida, do lado de fora, como para você mesmo, para o lado de dentro. E aí teve essa estrutura, então é chamada de Cabalá judaica, que era super machista e preconceituosa. Então eles só passavam de homem para homem e você tinha que ter pelo menos 40 anos com filho. Que eles alegavam que se você tivesse 40 anos com filho, você já teria passado por todos os problemas da vida e você estaria apto a receber essas informações, né? E hoje a gente sabe que, tipo, os homens, geralmente com 40 anos, continuam sendo uns idiotas e as mulheres são muito mais inteligentes do que os homens. E elas se viram com muito mais perrengue do que a gente. Então, uma mulher de 35 anos já passou por muito mais desgraça do que um homem de 60 anos, né? Mas, enfim, era como é que os caras enxergavam isso. Só que, ao mesmo tempo, você tem a gnosis grega, que era o mesmo conhecimento que foi levado pelas escolas pitagóricas e se estruturou na Grécia. E aqui eles tinham as escolas de iniciação, né? Principalmente a escola pitagórica. E qual que era a diferença principal entre a cabala judaica e a cabala ou gnosis grega? Basicamente era o panteísmo. Então os judeus, eles vêm daquele princípio de que só existe um Deus, né? Jeová.
E nós somos criados à imagem e nós devemos adquirir a semelhança com Deus. Então, através do nosso estudo, da nossa melhora, né, a gente vai ficar mais próximo de Deus. Mas você percebe aí que já tem umas tretas, porque se você falar em Deus, que é o Deus Jeová, um homem, e as mulheres? Então ele já começa meio problemático nessa situação. Os gregos, eles tinham uma outra visão, eles eram muito mais liberais em termos de sexo, em termos de homossexualidade, em termos de natureza, e eles eram politeístas, então eles enxergavam Deus, a divindade, como o universo. E eles criavam aspectos do divino nos mitos e nos deuses. Então você vai ter um monte de figura. Onde na Kabbalah a gente vai ter, por exemplo, a beleza, a inteligência, a sabedoria, a força de vontade e tal, para os gregos eles tinham uma deusa da beleza, um deus da sabedoria, um deus da inteligência, um deus da malandragem, etc. E aí, através das histórias do teatro, né, tem que lembrar, o teatro surge na Grécia como uma função ritualística, na qual você sentava no teatro, eles apresentavam uma peça de teatro que tinha os deuses ali, eles iam fazer coisas e tinha uma tragédia, uma comédia. Você ia meditar sobre aquilo que você assistiu, e aí você ia aprender com as ações daquelas pessoas. E a visão da Cabala era muito mais meditativa. Você ia até as letras de Deus, o nome de Deus, que eles iam representar ideias, que você ia se colocar numa situação de se prostrar para receber esse ensinamento, e aí, através da meditação, você ia ter essa iluminação, né? Cabala quer dizer receber. Então, os gregos eram mais ativos, os judeus eram mais receptivos. Os judeus eram monoteístas, os gregos eram politeístas. E os gregos gostavam de ritual e teatro. E os judeus gostavam de meditação e trabalho interno. Dos dois lados estão certos. Cada um vai escolher o que gosta mais, né? Mas eles desenvolveram escolas de pensamento muito diferentes. E tem uma terceira escola, que eles dizem que começa com a rainha do Sabá, que era a rainha da Etiópia. Ela encontra Salomão, né? A galera esquece que Egito ele fica na África, né? Eles descem com esse conhecimento e aí mistura com a parte tribal que tinha ali na África, e aí você tem o culto dos orixás, que é o culto das forças da natureza, ou o culto dos espíritos. E aí você também vai ter esse mesmo princípio, só que de uma maneira mais visceral, né? Então você tem incorporação, o espírito desce, conversa, é uma coisa muito mais de entrega. Então, basicamente, essas são as três grandes linhas, né? A gente vai ver que depois elas vão também se subdividir em outras partes. Dentro dessa mitologia que eu gosto de falar, dos gregos, eles passam para os romanos. E isso vai se desenvolvendo. A partir dos romanos, eles se estabelecem em guildas, e com os gregos você tinha as escolas de iniciação. Eu vou contar várias historinhas ao longo do dia. Mas o que era essa história de iniciação? Era uma história que contava, por exemplo, a descida de Orfeu até o reino subterrâneo. E aí você lhe passava por alguma coisa. A história de Perséfone, que ela descia no inverno, e aí ela ficava um tempo adormecida, e depois ela voltava quando era primavera. E aí a gente conseguia trabalhar com esses símbolos dentro de nós mesmos, né? Então, isso tudo vem de uma história anterior, que é Lilith. Eu acho que eu posso contar ela agora, eu não tenho certeza como é que eu organizei aqui. Vamos falar um pouquinho, então, de Lilith antes da gente ir para os gregos. Eu vou voltar aqui. Você imagina que você vai ter a primeira história de super-herói do planeta, que é uma história de uma mulher, que é a história de Lilith. Ela representava a deusa da mata, a deusa do reino selvagem. E o marido dela era o deus da plantação, do Muzi. E quando ela estava brava, o céu ficava todo cheio de tempestade. Ela era a senhora das tempestades.
Quando ela estava calma, o céu ficava azul e tranquilo, né? Que aí eles já faziam essa associação quando a mulher ficava brava, tudo ficava ruim na casa. E quando a mulher estava tranquila, tudo está bem na casa. E um belo dia, a irmã gêmea malvada dela sequestra o marido dela e leva para o inferno, para o reino subterrâneo, que era o período que a natureza meio que morria. E aí essa deusa aqui, ela vai ser conhecida por vários nomes, né? Então Lilith, Astarte, Inanna, Astarote, cada uma daquelas regiões daquela tribo tinha um nome diferente. Ela veste uma armadura de combate e ela vai para entrar para o subterrâneo. E aí cada vez que esse subterrâneo ele é guardado por 7 demônios, né? Que são os demônios planetários. E aí, cada demônio que ela enfrenta, ela vai perdendo uma peça de roupa. E isso é muito simbólico, né, na prática. O primeiro portal que ela entra é o portal da Lua. E é o demônio da preguiça. Então, por quê? Eu vou dar um spoiler para vocês. São os 7 pecados capitais que a Igreja Católica depois vai roubar tudo. Mas na prática são os primeiros demônios planetários. Então tem ira, tem gula, tem vários outros. Preguiça é o primeiro. Por quê? Porque se você colocar o preguiça em primeiro lugar, de cada 10 pessoas que vão querer enfrentar esses demônios, 9 desistem por preguiça. Então você economiza demônio. Esses outros demônios nem trabalhavam. E na nossa vida também é a mesma coisa. Quando você fala que vai fazer alguma coisa, geralmente a primeira coisa que te ataca é a preguiça. E aí depois de uma semana você desiste. Tipo, eu vou... Sabe quando você faz aqueles promessa de começo de ano? E aí depois de uma semana, metade das pessoas desistem. Então é o primeiro passo. Aí ela derrota aqui esse primeiro demônio. O segundo demônio, ela continua descendo, é o da inveja, que é o demônio da inteligência, que é o que quer as coisas que os outros querem sem ter o trabalho de fazer. Ela derrota ele. O terceiro demônio é o demônio da luxúria, o demônio do descontrole emocional, a Lâmia. E ela depois derrota também esse demônio e ela vai perdendo partes da roupa. Depois ela chega até o demônio do orgulho, que é um dos principais demônios, que é aquele demônio que fala assim: ah, eu já sou bom, eu já sou foda, eu não preciso escutar mais ninguém. E aí caía, né? Depois vem o demônio da ira, da raiva, depois o demônio da gula, depois o demônio final da avareza, e aí ela conseguia libertar o marido dela. Quando isso acontecia, a natureza voltava para acontecer. E aí, graças a isso, eles domesticaram a natureza. Então, Dumuzi foi o primeiro deus da agricultura. Então, graças ao conhecimento desse ciclo, a civilização passou a existir. E as pessoas percebendo essa história, ela podia servir tanto para explicar o mundo da natureza e da plantação e da colheita e plantio, como ele podia explicar o nosso mundo interno. Porque se você se retirar para meditar e começar a pensar assim, porra, onde que eu sou preguiçoso? Vamos trabalhar isso. Onde que eu sou invejoso? Onde que eu quero a coisa dos outros? Onde que eu sou descontrolado? Onde que eu sou orgulhoso? Onde que eu tenho ira? Onde que eu tenho gula e tal? Esse trabalho interno, quando você terminar de fazer, você vai sair desse claustro melhor do que você entrou. Então, tudo que está dentro está fora. Do mesmo jeito que você usa essa história de teatro, você pode usar essa história para se melhorar. E aí os antigos perceberam isso. Então, isso era a estrutura principal das ordens iniciáticas. O que os egípcios fizeram? A história deles é quase a mesma. Mas a diferença é que aí eles já saíram de uma sociedade matriarcal, que era onde as mulheres tinham filho e, portanto, as mulheres eram o ponto mais importante do homem, da tribo. E aí os caras descobrem que para fazer um filho tem que ter um homem transando com a mulher.
E aí você queria ter a propriedade privada, né, o seu castelo, a sua vila, seus posses, e você queria ter certeza que passaria para o seu filho. E aí a mulher passa a ser um objeto de posse do homem. E aí você tem toda aquela história que a gente já conhece de a virgindade da mulher, etc, etc. E os caras ferram toda a vida da mulher e a sociedade passa a ser patriarcal. Tanto que, no Egito, a história, que é a mesma história, é a de Ísis. Né? Então, Osíris é o deus das colheitas e da plantação. E aí ele é picotado. E os pedaços dele são espalhados pelo Egito. E aí Ísis, que é a lua, que é essa esfera, a gente vai ver depois, começa a recolher os pedaços de Osíris até se completar. Só que aí ela consegue, ao invés dela resolver tudo, como era antigamente, ela dá a luz a Horus. E aí Horus que vai resolver tudo. Ou seja, é uma transição para uma sociedade patriarcal. E nas lendas gregas acabou isso. Então é Orfeu, é Dionísio, não tem nenhuma heroína, é só herói. A única heroína que acontece aqui é Perséfone, mas ela é passiva, ela é raptada, passa um tempo no subterrâneo e depois ela é devolvida. Né? Todos os heróis ativos são homens. E o principal daqui é Hércules, né? Que ele passa pelas 12 casas, pelos 12 signos, completa a jornada e retorna para o mundo normal. Belezinha? Então deixa eu voltar lá. Então o que acontecia? Essas escolas, elas traziam esse teatro e essas informações e iam passando de um iniciado para o outro. E os romanos, eles tinham uma coisa chamada Colégio Fabrorum, que era o colégio das guildas dos construtores, que eram os caras que acompanhavam os legionários e eram responsáveis por fazer aqueduto, fazer ponte, fazer estrada, que eram coisas absurdamente estratégicas. Por isso que essas ordens, elas permaneciam secretas. E para você ter acesso a esse conhecimento, você tinha que provar sua honra, provar sua coragem, você tinha que fazer uma série de testes aí, para você poder entrar nessas ordens. E, obviamente, só tinha homem. As mulheres, elas ficavam relegadas ao que a gente chama de magia prática, ou a bruxaria. Que era o quê? Erva, como que era os mistérios do parto, cura, os mistérios de plantação, a proteção do lar, a proteção da família. Então, era aquelas magias práticas, né? Que hoje a gente conhece como a simpatia, feitiço, a parte de feitiçaria. Então, você sempre vai ter uma divisão aí da magia entre aquela chamada de a magia acadêmica ou a magia estatal e a magia popular. E na magia popular, as mulheres sempre dominaram. E na magia estatal, os homens sempre dominaram. Porque estava sempre atrelado em algum ponto de guerra, alguma parada de porrada, de exército, de treta. E essa tal da magia estatal, ela vai passando. Então, conforme os romanos vão tendo contato com as outras tribos, essas divindades, esses deuses, eles vão se comunicando. Então, Mercúrio, a gente vai ver depois, é o Exu, é o principal deus dessa parada toda, porque ele era o deus dos viajantes, ele era o deus dos comerciantes, ele era o deus da troca, ele é o deus da razão, ele é o deus da comunicação. Então ele era o mensageiro entre homens e deuses, e ele era o mensageiro entre homens e homens. Então depois a gente vai olhar, Mercúrio é aquela esfera laranja, é uma das primeiras esferas que a gente estuda na Cabala, que é a esfera do conhecimento, a esfera do estudo. E aí eles vão tendo contato com todos esses deuses. Beleza. Enquanto que esse paganismo vai avançando, enquanto isso, na Cabala judaica, os caras estavam passando de boca a ouvido, rabino para os discípulos. Então a coisa andava muito devagar aqui. E aqui a coisa estava acelerando muito, principalmente quando chega à Igreja Católica. Então eles substituem a religião romana, né, com Constantino. Depois, outra das coisas que, se vocês quiserem ser um bom em cabala e magia, vocês vão ter que aprender a gostar de história.
porque tudo é história. Então, se vocês não conseguem entender a história, você não entende a humanidade, aí você não entende como é que as coisas são do jeito que elas são. E geralmente as aulas de história são uma bosta. Eu odiava história quando era criança. Porque meu professor só queria fazer a gente decorar a data. E decorar a data é o menos importante. O mais importante é entender o fluxo. E aí depois data é um detalhe, né? Mas dentro desse fluxo, o que a Igreja Católica faz? Ela toma o Estado romano, ela percebe que o conhecimento lá do Jesus que surge, ele estava aumentando bastante, né? Jesus era tipo um pregador, como o Buda, como o Siddhartha, como os caras do Oriente. Mas a galera gostava deles e falava assim, poxa, não pode bater no amiguinho, não pode mentir, tem que ser uma boa pessoa, seja um cara legal. Era uma história boa, né? E aí o imperador, com aquela série de papas, ele toma o poder estatal e ele se converte como chefe, ao mesmo tempo, do exército romano, imperador romano e igreja católica. E aí, com a máquina estatal da Legião Romana, a igreja católica passa por cima de tudo ali. Então ela vai indo embora. E aí depois você vai ter os muçulmanos, você vai entrar em guerra, tem as cruzadas, tem toda uma parada assim. Essas ordens iniciáticas, elas ficam paralelas com as cruzadas. Porque os templários, eles precisavam de arquitetos para construir castelos, e igrejas, e fortalezas, e pontes, e catapultas. Então esse conhecimento, ele passa a caminhar junto com os maçons, né? Aqui nesse momento o maçom não é o maçom que a gente está acostumado hoje. O maçom é construtor, né? E aí eles já vão se especializando. Então os hospitaleiros, eles começam a se especializar em ferimentos, feridas, doenças. Então você vai tendo aí uma faculdade um pouco mais de medicina surgindo. Você vai ter a galera que cuidava de agricultura. Então, esse conhecimento ele meio que começa a se especializar e se espalhar. E a Igreja Católica vai passando por cima de todo mundo. Mais para frente, por volta do ano 1200, 1300, a Igreja Católica põe a Inquisição. Mas a Inquisição, ela, a princípio, todo mundo acha que ela caçava bruxa e tal. Mas a Inquisição caçava basicamente cristãos que não seguiam o cristianismo do Constantino, que eram os cátaros, os gnósticos, a galera que fazia bruxaria cristã. Tem bruxaria cristã também, tem muita magia católica, muita magia cristã. De evocação, demonologia, goécia, evocação de espírito, incorporação. Então, tudo isso a Inquisição ia para cima. E eles chegam na parte dos judeus e falam, olha, vocês vão se converter ou vai todo mundo para a fogueira. E aí, nesse momento, é um ponto importante da Cabala. Quem for estudar Cabala judaica, você vai ver que todos os grandes livros de Cabala, né? Você pega aí porque o Yalom está traduzindo, você tem o Zohar, o Bahir, todos os grandes, o Sefer Yetzirah, todos os livros de Cabala começam a ser escritos nesse período. Por quê? Porque a galera ficou com medo de morrer, ir para a fogueira e perder esse conhecimento. Então existe uma treta entre os judeus que fala que a galera que era antiga mesmo e tal era contra escrever esses livros. Mas, obviamente, eles morreram e a gente não sabe meio o que eles pensam, né? E o conhecimento que sobrou foi esse. E uma outra parte dessa galera se converteu para o cristianismo. E, ao mesmo tempo, os padres também pegaram esse conhecimento. E aí a gente vai ter uma nova cabala que surge, que é a cabala cristã. Porque a Torá é o Velho Testamento. Eles adaptaram para o Novo Testamento e para o Velho Testamento com um viés cristão. E aí surge essa nova parte da Cabala, que ela tem já um Novo Testamento embutido nele. E aí você vai ter o Tratado da Reintegração, e Jesus, e a Corpo Crístico, etc. Então, quem daqui gostar de rosacrucianismo e alquimia, a Cabala cristã é esse ponto de origem. Então, repara que a partir daqui a gente já vai ter várias linhas de cristianismo gnóstico. Então, tem os cátaros, você tem os coptas, você tem a parte egípcia ainda, você vai ter a parte romana, você vai ter a parte hermética, todas as escolas de filosofia grega.
né, os neopitagóricos que surgem aí. E tudo esse caldeirão junta na Itália e faz a arte renascentista. Então, nesse momento, surge o quê? Por volta de 1500? O tarô. Então, o tarô é uma estrutura que ela foi feita para você entender a Cabala. Então, ele vai ter desenhos dos arcanos maiores que vão remeter às 22 letras hebraicas. Então, as 22 ideias hebraicas que constituem o universo. E aí você vai ter as 10 esferas, que são as sefirotes, que são os 10 arcanos menores, né? Do As até 10. O As é Deus, e aí você vai descendo até o 10, que é a matéria, né? E dali, o 1 mais o 0 faz o 1, a gente vai ter que a matéria é igual a Deus, então imagem e semelhança de Deus. Tá vendo? É tudo um quebra-cabeça, só que é tudo muito bem encaixado isso. Nada tá no tarô, na cabala, nessas escolas como enfeite. Tudo tem um propósito, né? E a galera que trabalhava nisso começou a perceber também que, porra, peraí, eu sou um escultor, então eu vou fazer um cavalo. Aliás, essa é uma história clássica do Michelangelo. Ele constrói, ele faz um cavalo, coloca ele lá na praça da cidade, e aí o prefeito fala assim, caramba, meu, isso aqui era um bloco de granito gigante e tal, como é que você fez isso? E ele fala assim, é simples, eu visualizo cavalo e eu tiro tudo que não é cavalo. E aí você começou a perceber que fala assim, peraí, então, na verdade, se eu quero ser uma pessoa melhor, tudo que eu posso fazer é tirar os meus defeitos. E aí eu vou esculpindo os meus defeitos até me tornar uma pessoa melhor. E aí os caras vão fazendo esses tratados de alquimia, né? Então, dentro da maçonaria, vocês já devem ter ouvido aquele termo lá, né? A pedra bruta e a pedra polida, né? Então, todos nós somos pedra bruta. E a gente quer ser uma obra de arte. Mas para isso a gente precisa ficar bonito por dentro e por fora, né? E aí a gente precisa tirar esses defeitos, mesquinhez, avareza, inveja, ciúme, e aí a gente vai ter que se lapidando. E a galera que trabalhava com química, que era o pessoal que fazia pólvora, o pessoal que fazia a tinta, eles também trabalhavam, eles começavam a perceber e falavam, olha, peraí, para eu fazer o verde, eu tenho que misturar esse azul e esse amarelo. Mas na minha vida, se eu quiser ter um bom relacionamento, eu preciso ter, sei lá, ser amoroso com a minha esposa e ao mesmo tempo eu tenho que ter um diálogo. Se tiver faltando essas duas partes, eu converso com ela e eu sou um escroto, ou eu sou super amável e não converso com ela, eu isolo ela. Então, para a gente ter uma convivência legal com meus amigos, eu preciso ter essas duas tintas. E aí o pessoal vai escrevendo esses tratados de alquimia. Então, tudo isso vai surgindo do quê? Da observação da prática. E aí a gente chega finalmente nessas 3 grandes estruturas que estão organizadas hoje, né? Então, por exemplo, se quem gostar mais da viés da Cabala judaica, né? A Cabala judaica lida com o quê? Nomes de Deus, letras. Então, a Cabala judaica não tem astrologia, não tem tarô, não tem deuses, não tem divindade. Você vai estudar as letras do alfabeto hebraico, né? Eu estudei 5 anos de Cabala sefardita, que ele trabalha, não tem nem árvore da vida, é só meditação na letra. Por quê? Porque eles pensam assim, olha, você vai ter uma letra que representa toda essa estrutura divina. Se você pegar essa letra que vai, sei lá, vou falar de Gevurah, ou uma palavra, e eu chamar de Marte, peraí, cara, se você está falando que Ares é um deus masculino, você já tirou metade do poder de Deus. E Marte e feminino? Então, para os judeus, eles falam assim, a gente vai ficar sem imagem, não pode imagem, e a gente vai tratar só com essas abstrações. Então, nós vamos meditar no que Marte significa, no que a energia da força, o que a energia do vigor significa. Tudo bem, tá certo, eu consigo entender, esse purismo ele é legal. A Cabala cristã, ela vai trabalhar com viés bíblico, então ela vai trabalhar direto com o conceito de retornar para o Cristo. Então aí, quem gosta de rosacrucianismo,
Amorque, Martinismo é a cabala cristã. Então vocês vão trabalhar com o conceito de reintegração dos seres, com a parte filosófica, com a parte que veio de Pitágoras, Platão, a filosofia grega, mas a gente vai trabalhar muito com São Tomás de Aquino, vai trabalhar muito com esses símbolos de alquimia, de transformação interna, de transformação dos metais, né, numa viés que sempre está lidando com Deus. E a cabala hermética veio direto dos gregos, e depois ela vai cair dentro das ordens iniciáticas. Então a cabala hermética é a que trabalha com astrologia, tarô, runas, oráculos, evocações de espíritos. Então ela trabalha com magia mesmo, né? Então aí tem Golden Dawn, Astro Argentum, maçonaria, sociedade teosófica e todas essas ordens iniciáticas que a gente chama, né? A estrutura de iniciação está aqui. Então, basicamente, essas são as 3 cabalas. Uma não impede você de estudar a outra, tá? Então, como o Rabino fala, algumas vidas, né? Então você vai gastar uma vida em cada uma para aprender bem, assim. Mas, na verdade, a gente é só curioso, a gente brinca e fala que, cara, a gente só sabe um pouquinho, a gente vai trabalhando nisso, né? O Alan Moore, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que o ser humano ele é a espuminha que a água da onda faz quando ela chega na praia. E o conhecimento do planeta é o mar, né? E a gente tem noção, né? A gente vive o quê? 70 anos, 80 anos, se muito. Uma pessoa entre 8 bilhões de pessoas que está aqui no planeta por 70 anos. Então, o nosso conhecimento é nada. Então, a gente pode aproveitar para, enquanto a gente estiver aqui, a gente tentar aprender o máximo que a gente puder. Eu sou um cara que gosta de estudar todas as religiões, todas as culturas, todas as magias, porque alguma coisa legal eu pego de cada uma. E aí, no final da vida, a gente vai montar nossa própria religião. Eu acho que essa é a parte mais divertida. Você pode seguir o que já está pronto, ou você pode fazer sua própria receita. Vai de cada um. E aí, caminhando com essa história da magia, a gente vai chegar nesse maluco que chama Elias Ashmole. Que ele é um cara super importante, porque ele foi o cara que estruturou isso dentro das ordens iniciáticas. Então, se você estudar Golden Dawn, maçonaria, rosacrucianismo, esse foi o cara que pegou a alquimia e colocou dentro daquela estrutura de graus, né? Então ele começa aprendiz, companheiro mestre, depois tem graus filosóficos, então toda essa estrutura. E aí, qual seria a estrutura, né? Então vamos começar a entender. Se a gente já falou, beleza, esses segredos chegaram nos dias de hoje, né? Aí você tem lá a maçonaria que trouxe. Como é que surge também isso? Esse conhecimento estava muito espalhado naquelas guildas, né? E aí, em 1666, né, 1666, Londres pega fogo. Então, depois vocês procuram aí na Wikipedia o Grande Incêndio de Londres, que era tudo de madeira. E aí o rei da Inglaterra, que já estava brigado com o Vaticano, por conta de divórcios, etc., ele chama todas essas guildas para reconstruir Londres. E aí esses caras ficam 50 anos lá, reconstruindo, fazendo catedral, fazendo símbolo. Londres é a cidade do planeta que mais tem símbolo ocultista ali. E em 1717, né, ou seja, 50 anos depois, essas guildas que vieram de toda a Europa começaram a frequentar, e né, eles se juntavam em tavernas e botecos para discutir, para trocar ideias. E aí essas guildas, depois elas se oficializaram como que a gente chama hoje de maçonaria. Então começou com 4 guildas, eles formaram as grandes lojas, e aí esse conhecimento que eles trocavam de alquimia, que eram os operativos. E aí nesse momento eles fundam a Royal Society, que é a primeira sociedade de cientistas, e aí eles adaptam o método operativo para o método científico. E aí você vai ter os grandes mestres, Isaac Newton, o Christopher Wren, os grandes arquitetos ingleses. Eles foram todos grãos mestres dessa ordem. Mas aí você começa a pôr filósofo também, matemático, cientista, químico, médico, e a parada fica uma coisa gigantesca.
E aí, quando Allan Kardec, na França, começa a trazer o espiritismo e a Blavatsky traz a parte do Oriente para cá, você vai surgir a Golden Dawn, que é toda essa estrutura para vamos entender a magia pelo ponto de vista científico. E aí, depois da Golden Dawn, começa a surgir um monte de outras ordens. Hoje a gente deve ter 1 milhão de ordens, né? Então, se vocês virem, a gente já entrevistou 350 pessoas no podcast lá. E está faltando muita gente, que é muita estrutura, é muita ordem. A coisa ficou gigante. E com a internet, então, o problema de antigamente é que você não tinha acesso a esse conhecimento. O problema de hoje é que tem 1 milhão de pessoas falando um monte de merda e é difícil de você selecionar o que é sério. Então, inverteu a ordem, né? Então, hoje, conhecimento é o que não falta. A gente consegue qualquer livro que o Elias Ashmole teria arrancado um braço para ter, a gente consegue num PDF com 2 cliques. Né? A gente vai ter lido, quem se dedicar, mais livros em 1 ano do que talvez os grandes ocultistas tiveram acesso em 1 década. Então a gente está partindo de uma base muito grande, a gente está em cima do ombro dos gigantes. Cabe a gente também tocar isso para frente, né?